Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Agora é hora de falar de dinheiro, é hora de falar de finanças aqui no programa, né? Para conversar conosco hoje sobre esse assunto, eu estou recebendo a consultora em educação financeira, a Emanuela de Oliveira. E ela vai nos falar hoje, gente, sobre como criar reservas para situações de emergência. Você aí de casa, já tem essa reserva aí para a família toda? Já criou essa reserva? Já está pensando em criar, em juntar um dinheirinho? Ou a situação está difícil? Bom, vamos conversar com a Emanuela então, para ver como que ela pode ajudar a gente a se planejar para criar essa reserva então. Bom dia, Emanuela, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, quando a gente fala em reserva financeira, né, em ter um dinheirinho reservado lá para situações de emergência, isso é essencial, né, Emanuela? É essencial. Esse fundo de emergência, ele supre algumas necessidades emergenciais, né? Então é muito importante que a gente pense, se você ainda não começou a planejar nesse sentido de fazer um fundo de reserva de emergência, comece a pensar nisso. Como que a pessoa pode se planejar para isso? Por exemplo, se tem um pai de família, a família é grande, tem 3 filhos, né? Como que ele pode, qual que é o primeiro passo para ele criar esse fundo? Então, depende muito do perfil daquele profissional, né? Se é um profissional que tem uma renda variável, é muito importante que ele crie esse fundo de emergência pensando em pelo menos 6 vezes o valor das despesas dele da casa. 6 vezes o valor das despesas mensais. Exatamente. Então, assim, ou então, pelo menos isso, tá? O ideal seriam 12 vezes. Por quê? O nome já diz, né? Reserva de emergência. Se acontecer alguma situação que ele não tem aquela renda mensal, ele tem aí como suprir as necessidades dele, da família, né? Manter o padrão de vida, cobrir as despesas fixas. Então, esse fundo, para esse profissional que tem uma renda variável, é de pelo menos 6 meses e, para ficar tranquilo, 12 meses das despesas fixas dele. Quem trabalha, um trabalhador autônomo, um empreendedor. Exatamente, o empresário, o autônomo, geralmente quem aí depende dele mesmo gerar a renda dele, né? Hoje a gente tem as novas composições de trabalho, hoje tem muita gente sendo contratada como pessoa jurídica ou como profissional autônomo, e aí as rendas são muito variáveis. Então é muito importante que ele componha essa reserva de emergência pensando nisso. Por quê? Porque pode acontecer uma imprevisibilidade. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Né? E aí, se você depender única e exclusivamente daquela sua renda ou da sua renda variável, pode ser que em algum mês você se comprometa muito financeiramente. E aí, passe um aperto se não tiver essa reserva, justamente, né? Então, essa reserva ela é pensada para situações de doença, né? Uma doença que aconteceu, que nos acometeu, que a gente não estava esperado, que você tem um gasto a mais com medicação, uma situação, por exemplo... Uma obra emergencial também? Emergencial. Estoura um cano na casa da pessoa e faz aquela bagunça lá. Bater um carro, às vezes a pessoa não tem seguro, ou... sei lá... Uma viagem de emergência, exatamente, né? Uma festa de casamento. Quem tem menino pequeno, às vezes é convidado para, por exemplo, as crianças serem daminhas, pajem, e aí você tem que despender um dinheiro que às vezes você não estava dentro do seu orçamento, né? Essa reserva, ela também cabe para essas situações. Por quê? Porque aí você não compromete a sua finança no todo. Agora a gente falou muito dessa questão de autônomo, empresário. E para as pessoas, para os trabalhadores que têm carteira assinada, segue essa mesma linha também? A mesma linha. Ele precisa ter, porque ele não sabe o dia de amanhã, né? Por mais que, por exemplo, um seletista, um CLT, ele tem ali aquele período, se acontecer uma demissão, ele tem o pós-demissão, ele tem aquela indenização, porém, às vezes a renda dele é variável, mesmo ele sendo seletista. Ou, às vezes, surgiu alguma situação de emergência e ele precisa de um dinheiro a mais, né? Então, é importante. Às vezes a gente endivida em algum momento. Independente da fonte de renda, o ideal é ter esse fundo de reserva. Independente da fonte de renda. Você tem que pensar num fundo de reserva de emergência, principalmente pensando em toda a composição da família, mas para suprir as necessidades da casa, para que você não tenha
não tenha problemas em suprir suas necessidades de pagar suas contas, se alimentar e manter seu padrão de vida. Agora, para as pessoas que estão agora nos assistindo, estão pensando, vão se programar a começar a fazer esse fundo. O que você aconselha? Todo mês já reservar uma parte do dinheiro, tentar uma parte maior, conseguir uma parte maior? Exatamente. Primeira coisa que tem, nada que não é visto a gente consegue medir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar. Planilhar tudo, colocar todas as despesas no papel, toda a entrada, primeiro toda a entrada, depois toda a despesa, depois as despesas supérfluas e aí tentar enxugar nisso daí. Dentro da nossa renda, geralmente a gente gasta 70% com as despesas fixas. Eu falo isso quando é uma família composta por filhos, marido e esposa, e aí geralmente 70% da nossa renda é despesa fixa. Com essas despesas. Isso. A gente tem que pensar em pelo menos 20% da nossa renda voltada para essas reservas financeiras, tá? Por quê? E aí esses 20% a gente pensa dentro de um investimento em longo prazo e a nossa composição da reserva de emergência, né? Que deve ser colocada em um fundo que tenha liquidez. Porque se você precisar de tirar com emergência, você tem aquilo ali naquele momento. Porque o objetivo é esse, é para emergência, né? Exatamente. Pois é, e aí? Qual dica que você pode passar para quem está em casa? Onde colocar esse dinheiro? A dica é organizar as finanças, ver o que você tem de entrada, ver sua saída e colocar ou numa poupança, ou num CDB, ou no Tesouro Direto, né? A poupança também ela é boa, porque o nosso objetivo aqui não é investimento. A gente não está pensando em longo prazo, a gente está pensando numa situação de emergência. E a poupança para a situação de emergência, ela cabe perfeitamente, né? Mas se você quiser pensar numa coisa que tem uma liquidez de prazo determinado, você pode pensar num fundo DI, num CDB, que são também bons fundos para que a gente guarde a nossa reserva de emergência, porque eles têm liquidez. E concentrar tudo em um único investimento ou não? Porque eu vejo algumas pessoas também que dividem né, esse valor. Vou colocar um pouco em um pouco em outro. Ou nesse caso de fundo fixo não é necessário? Pode ser, tá? Desde que seja alguma coisa conservadora e segura. Por exemplo, eu posso colocar metade dessa reserva de emergência na poupança e metade num CDB ou num DI, num fundo DI. Por quê? Porque por mais que seja algo que eu não esteja buscando um retorno financeiro, né? Eu estou buscando uma liquidez, mas por mais que seja, ele estando em algum desses fundos, eu ainda vou ter uma rentabilidade pequena, mas vou ter. Mas vai ter, querendo ou não, vai ter, né? Vou ter. Agora, Emanuele, como manter o foco, né? A pessoa às vezes fica tentada, quer viajar, quer fazer algo diferente, até voltado para o lazer, ou comprar alguma coisa específica mesmo, que nem esteja precisando tanto, mas vem aquela vontade, ela sabe que ela tem aquele dinheiro guardado lá, mas para alguma situação de emergência. A questão como manter esse foco? Não é fácil, não é fácil, né? O dinheiro é tentador, a questão é disciplina mesmo. Olhar, sempre olhar, todos os meses, olhem para suas despesas, olhem para suas entradas e olhem para aquela reserva de emergência. Quando você tiver já uma reserva composta por pelo menos 6 meses, né, daquela renda que você precisa para suprir suas despesas fixas, aí você pode começar a pensar assim, em extrapolar um pouquinho, tá? Mas não faça isso, tenha disciplina. A nossa recomendação é: tenha disciplina. Não é difícil você compor essa reserva de emergência, né? Tenha disciplina. Separe pelo menos 20% da sua renda mensal para compor essa reserva. E aí, quando você olhar para ela e ver uns 6 meses já de garantidos, você consegue já pensar em extrapolar um pouquinho. Agora, no caso de famílias maiores, com filhos também, que já trabalham fora, já têm a vida independente, mas muitos continuam morando com os pais, né? Nesse caso, é importante também que esses filhos tenham essa consciência e tenham, no caso, o fundo deles próprio, também não deixem só na responsabilidade dos pais? É muito importante. Eu costumo falar que a independência financeira é a gente que constrói, né? Então, assim, quando um jovem
jovem me procura, ele me pergunta qual que é a idade para eu começar a desenvolver minha independência. Eu falo, a partir do primeiro dia do seu emprego, né? Então, por mais que ele não traga renda para dentro de casa, por mais que ele não tenha despesa dentro de casa, ele tem a vida dele, ele tem os objetivos, os sonhos, os projetos dele. E muitas dessas coisas, elas dependem de dinheiro, né? Então, se eles estão querendo, principalmente aqueles que estão pensando numa independência, é importante que eles construam também essa reserva de emergência para um curso, né? Às vezes surge uma oportunidade de um curso fora, eles têm como marcar com esses cursos, para uma viagem, né? Jovem comprar um carro, né? Carro, exatamente. Porque às vezes fica esperando para ganhar de presente do pai ou de alguém, e às vezes a pessoa já tem condições de poupar um dinheirinho todo mês ali, né? E comprar por conta própria. Principalmente se ele não tem despesa fixa, né? A primeira coisa, quando ele não tem despesa fixa, a primeira coisa que ele tem que pensar é em compor mesmo uma reserva financeira, nem de emergência, né? É compor uma reserva financeira para que ele construa a vida dele independente. Agora, muito legal isso que você falou, porque desde o momento que a pessoa entra para o mercado de trabalho, pode ser lá o menor aprendiz. Aí eu vejo muita gente falando, mas eu ganho tão pouco, Síria, não tem como eu guardar dinheiro. Se começar essa educação naquele momento, com aquele pouco que a pessoa acha que ela ganha, aí que faz toda a diferença, aí que é possível mesmo, né? Se começar desde cedo, né? Exatamente. Sabe qual que é o segredo, Síria? É você receber o seu salário e já tirar a parte do investimento, da reserva. Porque se você esperar sobrar, nunca vai sobrar. Vai esperar nunca, gente. Vai esperar a vida inteira e não vai sobrar nunca, né? É como pagar uma dívida fixa, né? Uma despesa fixa. É como pagar um boleto de uma faculdade, é como pagar uma prestação fixa. É receber e já tirar a parte que vai para o fundo ou que vai para o investimento. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo, pelas dicas, viu, Emanuele? Um bom dia para você. Obrigada para vocês também. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo. Continue conosco, voltamos daqui a pouquinho com a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Não saia daí.